Terça, 28 de novembro, verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Testemunhos aos eruditos. Nicodemos. Nicodemos era um homem instruído. A Bíblia o descreve como um governante dos judeus. Jesus se referiu a ele como um mestre de Israel. Ele tinha um bom entendimento da Bíblia e uma fama espiritual pelo Senhor. Do ponto de vista humano, ele poderia parecer um seguidor de Jesus. Ele guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado entre os judeus. Ele era poderoso e rico. Muitos viam essas características como sinais de que Deus o havia abençoado. No entanto, descobriu-se que as aparências superficiais eram apenas isso, aparências superficiais. Pergunta 3. Leia João 3, 1 ao 12. O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus as abordou? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Quando Nicodemos veio a Jesus, ele tentou manter a fachada, o status, mas Deus conhecia o seu coração. Da mesma forma, Deus conhece os corações e as necessidades de todos os ricos e poderosos, seja qual for a sua origem. Nicodemos veio a Jesus porque os ensinamentos de Jesus o haviam convencido. Seu orgulho o impedia de confessar abertamente Jesus Cristo como Senhor. Mas aquela noite o mudou para sempre. Mesmo depois de sua convicção de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não reconheceu abertamente que era seguidor de Jesus Cristo. Pergunta 4. Leia João 7, 43 ao 52 e 19 ao 39. O que esses textos nos dizem sobre Nicodemos e Jesus? Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter repreendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso, um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Podemos ver aqui nestes versículos que Nicodemos foi obviamente grandemente impactado por Jesus. Ele procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo e depois honrar Jesus depois de sua morte. Não há dúvida de que Jesus alcançou Nicodemos, que mesmo em seu conhecimento e sabedoria exaltados, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. Por que devemos ter cuidado com a armadilha de pensar que porque temos a verdade, o conhecimento dela por si só é suficiente para nos salvar? Pessoas com conhecimento mais do que o suficiente para serem salvas, mesmo sobre as 3 mensagens angélicas, poderão se perder?